de vista, tá? Agora, a questão do Olavo, né, o que que eu acho do Olavo? Cara, eu acho o Olavo uma figura fenomenal, importantíssima para o Brasil, não tem como negar a importância dele. Para você ter ideia, tem um cara que um professor que se chama Álvaro Bianchi. Álvaro Bianchi, acho que ele ainda é o diretor da Faculdade de Filosofia da Unicamp. E ele e vários outros estudiosos mais de esquerda pelo Brasil, ele é um grande especialista em Gramsci, tá? Eh, Eles fizeram um tempo atrás um estudo sobre as novas direitas, né? E eu lembro de ver uma live dele e ele comentando que o Olavo de Carvalho era o intelectual mais importante do Brasil e não tinha como negar isso, né? Da atualidade. E ele dizia que o Olavo basicamente fez um gramichismo à moda dele. Bom, por que eu estou falando isso? Porque não dá para não reconhecer o Olavo como uma figura de grande importância. Só que qual que é a importância dele em diferentes aspectos de diferentes eh, eh, níveis, né? Cara, de fato, ele consegue colocar em circulação uma quantidade gigantesca de livros, e eu acho que esse foi um dos maiores ganhos que a gente teve nos últimos anos, que é importante para o Brasil, não é importante só para quem é de direita, nem para fazer uma guerra política, é importante para o Brasil ter mais livros, ter mais pluralidade do que ter só aquele recorte mais de esquerda, que é o que normalmente é feito nas universidades, né? Então, essa seleção editorial, ela foi enfrentada por iniciativas do Olavo. E ele deu muitos estímulos à vida intelectual de muita gente. Beleza, esse é um aspecto. Outro aspecto do Olavo é que a maioria dos alunos são jovens. Você tem poucos alunos do Olavo com bastante idade. Então, qual que é o resultado disso? O resultado é que o jovem ele vai ter uma atração maior pela treta, ele vai ter uma atração maior, ele pode se deixar levar mais facilmente pela soberba. E o que a gente viu nos últimos tempos, e aí é uma análise muito pessoal minha da influência do Olavo no meio disso tudo, é que, para mim, o Olavo estimulou sistematicamente um processo revolucionário a partir de 2013. Eu não posso fazer uma afirmação do quanto ele estava programando isso ou foi por acaso, mas para mim é óbvio que ele tem, se você analisar a vida do Olavo, né, e ver desde quando ele veio lá de trás, dos anos 80, da escola Júpiter, de esoterismo, astrologia, de como que ele conduziu a vida intelectual dele, o despertar dele com o Jardim das Aflições, onde ele se manifesta de uma forma mais profunda no Jardim das Aflições, as obras que ele produz. Ele é um cara que realmente influenciou a história do Brasil. Só que quando a gente chega em 2013, tem uma questão ali que é o seguinte: ele faz uma análise no COF, né, eh, das manifestações de junho de 2013. E nessa análise, ele, ele fala que o Brasil está vivendo um processo revolucionário que teria sido startado pela esquerda e que essa fase era chamada fase de transição. E a fase de transição ela poderia durar meses, anos ou décadas, até que houvesse uma fase de ruptura. E essa fase de ruptura depende do quê? De um agente de ruptura. Beleza. Só que ele também falava nessa aula das várias possibilidades. Ele faz uma descrição de um movimento revolucionário, que algumas coisas ali eu entendo que estão corretas, e que esse movimento revolucionário que teria startado a revolução, essa fase de transição poderia tomar vários rumos. Para mim, ele já estava claro das 4 opções que ele cita nessa aula que ele deu logo depois das manifestações, em junho de 2013, para mim já estava claro qual era o rumo que isso ia tomar. Por quê? Porque, poxa, eu vivi no meio da política, eu cresci no meio de manifestações, eu cresci no meio de greve, de paralisação de estrada, de cidade, né, por conta do meu pai. Então, eu já entendia como era essa dinâmica. E quando eu vi o Olavo falar, eu falei, cara, eu já sei onde é que isso aí vai dar. E muita gente vai se iludir com isso e vai se ferrar depois, mas beleza. As pessoas às vezes não querem acreditar, entendeu? Quando você fala, você tem alguma experiência e fala assim, ó, isso aqui vai dar tal resultado, o nego não acredita. Eu sei que a partir de 2013 ele começa a estimular sistematicamente um processo revolucionário. Então você pode ver que ele sai de uma pegada mais vida intelectual
e começa a falar mais de política. Você vê que o próprio Kofi sai de uma conversa que pendia mais para o intelectual e para a vida interior e pende mais para uma discussão política. E nessa discussão política, cara, eu tive a impressão de que, para ele, o povo seria o agente de ruptura. Tá? Então, eu falei que havia um processo de transição, um processo evolucionário com fase de transição, e que teria que ter uma fase de ruptura. Na minha leitura, o entendimento dele é de que o povo seria esse agente de ruptura, as massas na rua. E aí você pode ver que começa a ter um monte de gente estimulando massa na rua. E as massas vão para a rua mesmo. E quando você pega ali o canal do Olavo, muita coisa tiraram do ar já. Mas se você pega o canal do Olavo, cara, você vê ele fazendo live com qualquer pessoa que, cara, desse um estímulo ao povo ir para a rua. Por mais bizarro que seja. Então, assim, vários personagens absolutamente bizarros, ele foi fazer live, cara, com um nego muito louco, sem conteúdo nenhum, só porque tinha uma retórica que estimulava as pessoas. E até pessoas, às vezes, nem tão loucas, mas, meu, olha quantas pessoas foram na casa dele, lá na Virgínia, grava live com ele. Cara, e ele falava abertamente nas lives: o povo tem que cercar o Congresso e deitar lá em volta e ficar e deitar lá, fazer uma revolução pacífica e deitar e só sair de lá quando os políticos todos se rendessem. E aí se faz uma democracia plebiscitária. Cara, ele falou isso ao vivo em certas lives, com figuras famosas. Cara, eu vendo aquilo, eu falava, porra, não é possível, tá ligado? Que o cara, que é tão inteligente, que fala de coisas tão profundas, tão legais, tão importantes realmente, que a gente precisa refletir, ele tá falando um absurdo desse agora. Que você vai fazer a revolução pacífica, vai meter uma democracia plebiscitária e em 6 meses você arrumou o Brasil. Aí, claro, meus amigos falam assim: ah, Herbert, poxa, mas aí ele estava sendo hiperbólico, que é o estilo dele. Eu falo, tá, velho, tudo bem que ele está sendo hiperbólico, mas o fato é que ele é hiperbólico era hiperbólico com extrema frequência e você tem uma grande parte do público dele, seja de alunos ou de simpatizantes ou, enfim, de pessoa que tenha qualquer tipo de afinidade com essas ideias, que pega aquilo que é hiperbólico, fosse hiperbólico ou não, tenho minhas dúvidas, mas considerando que meus amigos são certos, que estudaram Olavo há muito mais tempo do que eu, conviveram com ele, e falam, não, era o jeito hiperbólico dele. Tá bom. O fato é que um monte de gente pega a porra do jeito hiperbólico e leva isso adiante como se isso fosse falado ali de maneira específica. Então, o que acontece? Cara, você tem cada vez mais gente indo pra rua, só que quando você chega em 2015 para 2016, tem o impeachment. E aí o que acontece no impeachment? No impeachment, ele fica puto. Por que ele fica puto? Você vê que ele ficou puto. Porque toda aquela energia popular que poderia causar a tal fase de ruptura, ela é canalizada para Brasília pelo processo de impeachment. E aí ele fica muito puto. Fica puto pra caramba. Por quê? Porque, cara, a leitura que ele fazia desse processo revolucionário, ele fazia naqueles termos do Raimundo Faoro, do livro Os Donos do Poder. Então ele dizia que a treta do Brasil era povão versus elites. E de fato essa leitura, embora dê para a gente fazer aprimoramentos nela, que não é o caso aqui hoje, mas ela é uma leitura em grande parte correta. O problema do Brasil sempre foi esse, sempre foi uma república sem povo. Imagina, cara, se a gente pegar há 300 anos atrás, o que tinha no Brasil? Cara, você tinha corte, em Portugal ainda, aqui os donos de terra e o resto era escravo. O Brasil não tinha povo, cara. O Brasil, entendeu? Cidadão, não tinha cidadão. O cidadão era o dono de terra. Era chamada nobreza da terra. Então, de fato, aqui a gente desenvolveu um país sem povo. E essa dicotomia elite versus o povo que foi se criando como escravo dessa elite, isso existe até hoje. Então a leitura dele não era errada, mas o fato é que a energia popular foi canalizada para Brasília, ou seja, foi canalizada pela própria elite, com o processo de impeachment que teve várias coisas ridículas, era só ver que, porra, a Globo estava apoiando o impeachment. Ela mandou os artistas fazerem vídeo pelo impeachment. Então, assim, pô, quando a Globo se mete, bota os artistas para fazer o negócio, já é para você desconfiar, porra. Né? Já é para você desconfiar. Mas, enfim, quando isso acontece, minha leitura é que ele deu uma brochada
Só que já tinha uma galera de olho no Bolsonaro, que o Bolsonaro era uma figura que já estava chamando atenção há bastante tempo, né? Quando ele começou com aquela parada de tretar com a Maria do Rosário, dá que eu te dou outra, não merece ser estuprada, o lance do presídio de Pedrinhas, as formas que o Bolsonaro participava do Super Pop com a Luciana Gimenez, enfim, Bolsonaro já vinha se despontando. A minha leitura também é de que de 2016 para 2017, e tem uma live onde ele fala isso, onde um aluno dele pergunta para ele: professor, o senhor acha que o Olavo, o Bolsonaro pode ser esse agente de ruptura? Ele fala: talvez, pode ser. Então eu fiquei também com a impressão de que houve algumas fases. A primeira fase ele achou que o povo seria o agente de ruptura. Aí broxou isso com o impeachment. Tanto que o Olavo sempre falou que o impeachment era um erro. Né, que não era para ter feito impeachment, era para ter feito diferente. Aí ele passou a achar que o Bolsonaro seria o agente de ruptura. Aí você vê que ele abraça o Bolsonaro. Aí, quando chega em 2019, ele vê que o Bolsonaro não ia ser o agente de ruptura da maneira como ele esperava. E era o que eu apostava. Quem me acompanhou desde lá 2018, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, eu falava, cara, não vai ter golpe, não vai ter fascismo, não vai ter autoridade, não vai ter porra nenhuma. Bolsonaro vai suar as penas para fazer alguma coisinha qualquer e a maior probabilidade dele é perder lá no final, minguado, de raspão, porque, cara, o sistema vai tentar brecar esse cara de alguma maneira e para o sistema é muito melhor tentar minar o cara aos poucos do que destroná-lo de uma vez e transformar ele num mito mais do que ele já estava se tornando. Mas, enfim, quando ele achou que o Bolsonaro não seria o agente de ruptura, não ia amarrar as mãos dos adversários, não ia fechar os partidos políticos, membros do Foro de São Paulo, aquela papagaiada toda que algumas pessoas levavam a sério, aquela loucura, ele volta a apostar que o povo é o agente de ruptura. E você vê que os últimos anos do Olavo foram exatamente nisso, e aquele pessoal mais empolgado, que vive ali na sombra da autoridade dele, acaba levando a questão dessa forma também. Eles começam aí o Bolsonaro se torna um frouxo, o Bolsonaro é otário, o Bolsonaro, entendeu? Eu falo, porra, cara, é, nego não elege um vereador no próprio bairro, entendeu? E quer falar bosta de política. Cara, eu realmente eu fico meio puto com isso, porque é uma falta de noção gigantesca, cara. Um monte de gente quer fazer análise política, sendo que política é uma ciência prática, ela não é só teórica. Né? E as pessoas sem prática nenhuma. Cara, falam as várias merdas. E aí o que acontece? Induzem as massas a se meter um monte de confusão. Agora tá aí, cara, um monte de gente tomando no cu, né? Sendo presa, sendo perseguida, conforme eu cansei de falar que ia acontecer. Então eu vejo o Olavo uma figura extremamente importante, ensinou muita coisa para muita gente, trouxe uma bibliografia fenomenal para ser colocada na mesa, deu boas influências. Eu acho que ele vai. Aquilo que ele fez vai continuar influenciando o Brasil por muito tempo ainda, inclusive, principalmente as influências boas do que ele produziu de vida intelectual, mas durante 10 anos eu entendo que ele fomentou sistematicamente uma ruptura. Só que aí veio o ponto, só para fechar esse longo comentário, me desculpa aí pela empolgação, mas só para fechar o raciocínio. Pode ir. Essa ruptura, cara, porra, ela é uma coisa básica. A corda sempre rompe do lado mais fraco. Então, qualquer um que estimule uma porra de uma ruptura, se você não é o lado mais forte, estimula a ruptura, é óbvio que vai estourar a ruptura no seu cu. E é isso que está acontecendo agora. Todos que estimularam a ruptura estão tomando no cu. Entendeu? Porque a corda sempre rompe do lado mais fraco. Então, é óbvio que a galera embarcou numa loucura, né? E agora estão pagando o preço. Só que, para não admitir que fizeram análise errada, a culpa é do Bolsonaro, foda-se no país, entendeu? É isso.